Olha, a gente vai conhecer agora uma das histórias mais bizarras e, ao mesmo tempo, super importantes da medicina. É a história de um cirurgião que era um gênio, sim, mas cujos métodos eram, digamos, bem extremos. Essa é uma pergunta que, sabe, todo cientista acaba se fazendo em algum momento. Mas para um médico alemão, lá no finalzinho do século XIX, a resposta foi, bem, muito além do que a gente consegue imaginar. Envolvia dor, um risco absurdo e uma coisa que só dá para chamar de sessão de tortura. Quase auto-infligida, como a gente vai ver. Vamos viajar no tempo? Então. Estamos em Kiel, na Alemanha. Pensa só, naquela época, a anestesia era feita com clorofórmio, éter, coisas super arriscadas. E aí, um cirurgião chamado August Beer teve uma ideia. Uma ideia que podia mudar tudo. Só que para provar que ele estava certo, ele precisava de uma cobaia. E a cobaia que ele escolheu foi ele mesmo. Parece até irônico, né? A busca do Bier por uma cirurgia sem dor levou ele por um caminho bem paradoxal. Para acabar com o sofrimento, ele ia precisar primeiro causar sofrimento. E a primeira pessoa a sentir essa dor toda seria ele mesmo. Imagina a cena. O Bier deitado na mesa, prontinho para o experimento. O assistente dele, o Dr. Hildebrandt, vai lá, insere a agulha na coluna dele e o líquido da medula começa a sair. Tudo certo, perfeito. Mas aí, o desastre. A seringa que estava com cocaína, que era o anestésico da época, simplesmente não encaixava na agulha. E naquela confusão toda para tentar conectar os dois, um monte daquele líquido precioso da medula do Bier vaza. E o anestésico se perde. Resumindo, o experimento nele mesmo tinha falhado. E feio. Só que o August Beer não era do tipo que se abalava fácil, não. Ele simplesmente levantou, olhou para o assistente dele e o recado foi claro. Bom, agora é a sua vez. E com uma precisão de mestre, o próprio Beer repetiu o procedimento no Hildebrandt e dessa vez funcionou. Sucesso total. As pernas do assistente ficaram completamente dormentes. Ok, as pernas estavam dormentes. Mas para o Beer, isso não era o suficiente. Ele precisava ter certeza. Certeza absoluta. E o que aconteceu naquela noite, gente, entrou para a história da medicina como uma das provas científicas mais brutais de todos os tempos. Vamos lá, primeiro, o Bier pegou o martelo e deu uma pancada forte na canela do Hildebrandt. Nada, nenhuma reação. Depois, ele acendeu um charuto e queimou a pele da coxa do cara. Ainda nada. Aí ele foi além, arrancou pelos pubianos com força e chegou a enfiar uma agulha grossa até o osso do fêmur. E a resposta do Hildebrandt era sempre a mesma. Ele sentia pressão, claro, mas dor, zero, nenhuma. Mas ainda faltava o teste final, o mais extremo de todos. Para ter certeza absoluta, o Bier fez o que as anotações dele mesmo descrevem como uma forte pressão e tração nos testículos. E mesmo diante de algo tão excruciante, o Hildebrandt não sentiu dor alguma. E foi ali, naquele exato momento, depois de um experimento brutal no seu próprio assistente, que o August Bier inventou a raquianestesia. Pois é, aquela noite de testes super brutais foi o começo de uma nova era na medicina. Então, vamos entender direitinho o que o Bier tinha acabado de descobrir. A técnica era simplesmente genial. A ideia era injetar uma dose bem pequena de anestésico direto no líquido que fica em volta da medula espinhal. Fazendo isso, era possível bloquear totalmente a sensação da cintura para baixo. Isso abriu um mundo de possibilidades para cirurgias complexas, sem precisar correr os riscos da anestesia geral. Mas a comemoração com vinho e charutos naquela noite durou pouco. Lembra da perda de líquido da medula do Bier no primeiro experimento que deu errado? Pois é, a conta chegou. Ele teve uma dor de cabeça tão, mas tão violenta que ficou de cama por 9 dias. O Hildebrandt também sofreu com isso, mas por menos tempo. Foi um lembrete bem doloroso dos riscos gigantes que eles correram. Mas a cabeça do Bier não parava, né? Ele era um inovador. 10 anos depois, ele apareceu com outra técnica que, de novo, mudaria a história da anestesia para sempre. Exato. Em 1908, Bier revelou sua segunda grande invenção para anestesia. Uma técnica super elegante, super eficaz e que leva o nome dele até hoje, o famoso bloqueio de Bier. O conceito por trás desse bloqueio é muito inteligente. Pensa assim, primeiro, o sangue é todo drenado do braço ou da perna com uma faixa elástica. Depois, se aplica um torniquete para isolar aquela parte da circulação do resto do corpo. E aí, por último, o anestésico é injetado numa veia ali mesmo, deixando a área toda anestesiada para cirurgias mais rápidas. Genial, né? E o impacto disso tudo dá para resumir nesse número aqui.
Mais de 115... 115 anos! Esse é o tempo que o bloqueio de Beer vem sendo usado como uma ferramenta essencial na medicina. Há mais de um século, em prontos socorros do mundo inteiro, essa técnica simples e genial tem sido a chave para procedimentos em braços e pernas. É a prova viva da genialidade do cara. Só que a influência do Beer foi muito além da sala de cirurgia. Depois da devastação que foi a Primeira Guerra Mundial, ele assumiu uma missão nova e bem ambiciosa: curar não só os pacientes, mas a própria nação alemã. Naquela Alemanha destruída pela guerra, o Beer começou a defender uma ideia que ele chamava de economia humana. Para ele, a verdadeira força de uma nação vinha da saúde do seu povo. Uma nação forte, sabe, é feita de gente forte. E na cabeça dele, o objetivo da medicina não era só curar doenças, era se tornar supérflua. Como? Promovendo saúde, exercício físico, prevenindo as doenças antes que elas aparecessem. E não era só papo não, ele botou a mão na massa. Em 1920, o Beer foi uma peça fundamental na criação da Universidade Alemã de Treinamento Físico e se tornou o primeiro diretor de lá. Ele foi um pioneiro de verdade, ajudando a transformar a medicina esportiva numa área acadêmica séria e respeitada. E isso nos leva para o capítulo final da vida dele, e talvez o mais surpreendente de todos. Um capítulo onde a filosofia de cura do Beer foi aplicada num paciente que ninguém esperava: uma floresta. Depois que se aposentou, o Beer se mudou para uma propriedade enorme que ele tinha em Sauen. E lá, ele não olhou e viu só um monte de árvores. Ele viu um organismo doente. A floresta, que estava toda degradada, virou a nova paciente dele. E ele decidiu usar tudo que sabia de medicina para trazer aquela floresta de volta à vida. E a abordagem dele aqui foi totalmente holística. Sabe a prática comum da época, a monocultura, que só queria saber de plantar um tipo de árvore para lucrar com madeira? O Bis fez o contrário. Ele cultivou uma floresta mista, cheia de diversidade. O objetivo dele era criar um ecossistema saudável, que se sustentasse sozinho. Ele tratou a floresta como um sistema vivo, não como um recurso. Uma visão ecológica muito, mas muito à frente do seu tempo. Então, no fim das contas, quem foi August Beer? Como a gente viu, um cara de uma complexidade imensa. O pai da raquianestesia, o inventor do bloqueio de Beer, um pioneiro da medicina esportiva e, surpreendentemente, até o co-designer daquele capacete de aço alemão da Primeira Guerra. E, para fechar, um ambientalista com uma visão que demoraria décadas para o mundo entender. A vida do Beer, com todas essas contradições, deixa a gente com uma questão fundamental, né? Ele foi o mestre da intervenção radical, aquele que estava disposto a causar dor para poder curar. Mas ele também foi o grande defensor do equilíbrio natural, seja no corpo humano ou na natureza. A história dele nos força a pensar o que realmente cura. É a nossa capacidade de intervir de forma radical ou é a sabedoria de restaurar o equilíbrio que a natureza já tem?